Irmãos, nós vamos passar agora para o nosso estudo doutrinário. Vou pedir a bondade do irmão diácono Jeremias, colocar no grupo da nossa congregação, na nossa igreja de WhatsApp, o artigo 33, meu diácono, por gentileza. Nós estamos estudando juntos, irmãos, a confissão belga, e hoje nós vamos trabalhar os sacramentos. Os sacramentos, artigo 33 desta confissão. O texto está projetado aí para os irmãos e compartilhado também pelo diácono Jeremias agora no grupo da igreja. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer a leitura ou comigo aqui à frente ou também no seu aparelho celular. Nos diz assim o texto que vai ser estudado essa noite. Cremos que nosso bom Deus, atento à nossa ignorância e fraqueza, instituiu os sacramentos, a fim de nos selar suas promessas e nos conceder penhores de sua benevolência e graça para conosco e também alimentar e sustentar nossa fé. Ele acrescentou os sacramentos à palavra do Evangelho para melhor apresentar aos nossos sentidos tanto o que ele nos declara por sua palavra, como o que ele opera em nossos corações. Assim, ele confirma a salvação de que nos fez participar, pois os sacramentos são visíveis sinais e selos de uma realidade interna e invisível. Através deles, Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, os sinais não são vãos nem vazios para nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles e sem Ele nada seriam. Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, instituiu e que não são mais de 2, o sacramento do batismo e o da Santa Ceia de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pedindo que Deus nos alimente nesse estudo? Bendito Deus, acabamos de ler, ó Deus, esse artigo 33 da Confissão de Fé Belga, dos nossos irmãos da Reforma no continente europeu. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe também a leitura que procederemos agora em seguida, as porções da Tua Palavra que vão nos auxiliar no entendimento, ó Deus, dos sacramentos, para que eles existem, qual é a finalidade real deles, ó Deus. Ajuda-nos a compreender completamente essa temática, ó Deus, da forma simples e pastoral como ela é tratada neste documento. É a oração que nós fazemos e desde já agradecemos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Se fôssemos resumir esse estudo aqui em uma proposição, em uma ideia, em uma tese, a tese seria a seguinte: essa tese você pode guardar, levar para casa, anotar, né? E entenda, irmãos, nós estamos reunidos aqui nas quartas-feiras para um estudo doutrinário, né? Então isso não impossibilita a gente, por exemplo, usar esse tipo de recurso que nós não estaríamos usando, por exemplo, numa pregação. Você não vê domingo a gente na pregação usando um PowerPoint, né, irmãos? Mas no estudo doutrinário nós podemos, então, por favor, não estranhem, né, essa prática. Se a gente for resumir, irmãos, esse artigo 33 em uma expressão, a expressão seria a seguinte, em uma tese: Deus instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos da sua graça. E aí, diante dessa verdade, foi Deus quem fez isso. Ele instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos da sua graça. Diante dessa verdade, valorize-os como instrumentos da bondade divina para fazer 3 coisas. Primeiro, alimentar a sua fé. Quando você participa do sacramento, a sua fé é alimentada. Segundo, para confirmar a sua salvação. A participação nos sacramentos confirma a fé que você experimenta em Cristo Jesus, que está sendo alimentada por Ele. E, por fim, para revelar a centralidade de Cristo na nossa vida. Se você gravar esses 3 aspectos, que são o complemento desse tema, Deus
instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos da sua graça, você entende tudo o que está sendo exposto nesse artigo 33 da Confissão Belga. Nós vamos ver, então, no primeiro momento, que Deus instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos de sua graça para alimentar a nossa fé. E a primeira parte, irmãos, vai lidar com justamente esse momento inicial do texto que nós acabamos de ler e que vamos reforçar agora. Veja, o que é que o autor está fazendo aqui? Cremos, e perceba aqui, cremos que o nosso bom Deus, uma característica que está sendo já destacada aqui pelo autor, é a bondade de Deus em nos dar alguma coisa, em graciosamente conceder alguma coisa para a gente. E Deus faz isso, e é interessante perceber que os autores vão dizer que Ele faz isso enquanto Ele atenta para um estado nosso, para uma situação que é própria da gente. Deus, sendo um bondoso, nosso bom Deus, atento a duas coisas nossas. Quais são as duas coisas? A nossa, em primeiro lugar aqui, ó, 1, ignorância, e 2, fraqueza. O nosso bom Deus, atento à nossa ignorância e atento à nossa fraqueza, fez o quê? Instituiu os sacramentos. Instituiu os sacramentos. Em outras ocasiões, eu venho dizendo para os irmãos o quanto nós somos fáceis de esquecer as coisas, né? Esquecer as coisas. É interessante que quando Deus faz a aliança conosco, Ele é um Deus que se relaciona conosco por meio de alianças. Ele coloca sempre um marco visível, um sinal, um selo dessa aliança que Ele está fazendo conosco. E estes sinais e selos, esses marcos visíveis, são os sacramentos. Então, porque somos ignorantes e porque somos fracos, Deus vai colocar uma coisa bem palpável, bem tangível, para mostrar realidades que são difíceis de compreensão e fáceis de esquecimento. Veja, portanto, os sacramentos são instituídos a fim de, primeiro aqui, olha, irmãos, nos selar com as suas promessas, depois, nos conceder penhores da sua benevolência e graça para conosco, e também para nos alimentar e sustentar. Então, quantas coisas estão sendo prometidas aqui para a gente? Primeiro, selar com promessas, conceder penhores da sua benevolência, da sua graça, alimentar e sustentar cada um de nós. Esta é a razão de termos sacramentos. Pastor, o que são os sacramentos? Eu sei que esse texto está pequenininho, portanto, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler dos versículos 23 a 34. Um texto que nós conhecemos muito, né? Porque, deixa eu ver se eu aumento aqui até um pouquinho, né? É um texto que a gente lê todas as vezes que vai participar da ceia, não é verdade? Então, a grande maioria das vezes é esse texto que a gente vai ler. E nesse texto o apóstolo Paulo vai ter o cuidado de dizer que do jeitinho que ele recebeu do Senhor, lembre-se que Paulo passou um tempo com o próprio Cristo, aprendendo a respeito dele, ele estava ensinando a igreja de Corinto, consequentemente pelo Espírito, toda a igreja do Senhor sendo ensinada, porque aprove a Deus colocar esta carta no cânon das Sagradas Escrituras. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está aí o texto clássico. Irmãos, quando a gente olha aqui para este sacramento, para a instrução que Paulo está dando, nós já encontramos aqui diversos aspectos importantíssimos. O primeiro deles é justamente exercitar a nossa memória. Você vai encontrar aqui essa expressão, fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Aqui de novo, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis o pão e o cálice, anunciais. Veja, memória, testemunho, sendo colocadas como os aspectos principais da lembrança do que Cristo fez por nós. Quando nós participamos disso, irmãos, que exercitamos isso, o que é que está acontecendo conosco? A nossa fé está sendo alimentada. Nós estamos participando de um meio pelo qual Deus nos concede graça. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente aqui. Ele está nos alimentando, está nutrindo a nossa fé. Está, irmãos, fazendo com que nós participemos de algo que é muito especial. Veja, se você observar textualmente o que nós lemos no primeiro momento aqui, cremos que o nosso bom Deus, atento à nossa ignorância e fraqueza, instituiu os sacramentos para selar suas promessas, nos conceder penhores da sua benevolência e graça para conosco, e também alimentar e sustentar a nossa fé. Nós temos aqui a intenção do Senhor em nos conceder os sacramentos. Primeiro, selar suas promessas. Com isso, selo. O que é que significa o selo? Vamos trabalhar isso daqui a pouco também. A garantia de que as promessas de Deus vão ser cumpridas. Ele está selando as suas promessas em nós. Símbolos da sua benevolência. Lembra que é dito? Nós somos ignorantes e nós somos fracos. Por causa disso, o nosso bom Deus instituiu os sacramentos. Então, simboliza que esses sinais tangíveis, coisas que a gente pode ver, Veja, quando você participa da ceia, a gente acabou de ler o texto, você pega no pão, você come o pão, você pega no cálice, você toma o cálice, sinais tangíveis da graça e da bondade de Deus. E também a sustentação, o fortalecimento da sua fé. É o papel dos sacramentos em nutrir e fortalecer a nossa fé. Então, quando você observa isso, irmão, você é chamado, então, a reagir de duas formas, pelo menos, destaque, duas aplicações para esse momento inicial nosso. Entendendo que Deus instruiu os sacramentos como sinais visíveis e selos de sua graça, para alimentar a fé, você, em primeiro lugar, deve buscar os sacramentos com reverência. Ao participar do batismo ou da Santa Ceia, reconheça que eles são um presente de Deus para fortalecer a sua fé. Valorize-os como instrumentos dados por Deus para isso. Às vezes a gente vem, irmão, e veja que a Confissão Belga vai fazer questão de tratar isso. Daqui a pouco a gente vai ver no texto. A gente vem e começa a participar dos sacramentos de uma forma mecânica. Não, eu vou participar da ceia, hoje tem batismo, então tem uma coisa... O ministro pode correr também o risco de fazer e de ministrar aqueles sacramentos de forma igualmente mecânica. Não, irmãos, é um momento especial. Nós estamos sendo, ao mesmo tempo, beneficiados, nutridos, lembrados e tantas coisas importantes. Então, participe com alegria, irmão, do sacramento. Entenda a importância da sua participação e lembre, meu irmão, lembre, segundo a aplicação, da fidelidade de Deus. Veja que eles fazem questão desse texto. Veja, a Confissão Belga é muito simples. Diz assim: nós somos fracos, nós erramos, carentes, e é por isso que Deus, em sua bondade, dá isso para a gente. Então, aquilo que a gente ouve na pregação e que arde o nosso coração,
para a gente não ficar só pelo ouvido e pelo ardor, ele dá isso visivelmente, tangentemente, para nos fortalecer, para nos nutrir. Então Deus sabe que nós precisamos disso, e assim Ele o faz. Não medite nessa fidelidade de Deus, e tenha aqui, meu irmão, a sua fé fortalecida nele, né? A suficiência de Cristo e sua obra. Quando a gente olha para os sacramentos, ambos apontam para a obra redentora de Cristo em nossas vidas, né? Você recorda que desde o período do Antigo Testamento a gente tinha lá a circuncisão e a Páscoa, não é? Os dois sacramentos do Antigo Testamento. Circuncisão, o menino recebeu o corte do prepúcio aos 8 dias de vida. E a Páscoa, aquela celebração do povo de Israel, onde o anjo da morte passou depois das 10 pragas, né? Passou por cima, daí Páscoa, né? Passou por cima das casas que estavam manchadas com sangue, nos umbrais das janelas, nas portas. Então, Páscoa passou por cima, e eles deveriam comemorar aquilo como estatuto perpétuo. A circuncisão foi devidamente atualizada para o batismo, e a Páscoa devidamente atualizada para a Santa Ceia. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente no estudo que esses dois sacramentos são devidamente atualizados e são os únicos dois que continuam até hoje. Então, Deus faz isso inicialmente, irmãos, para nos dar os sacramentos, sinais visíveis e selos da sua graça para alimentar a nossa fé. No segundo momento aqui, irmãos, do texto, nós vamos ver que Deus instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos da sua graça para confirmar a nossa salvação. Veja o que diz o texto aqui da Confissão Belga. Assim, ele confirma a salvação de que nos fez participar. Obviamente fica claro aqui, irmãos, que a salvação é um dom de Deus, né? É Ele, né, que nos fez participar. Foi Ele quem nos salvou, né? Pois os sacramentos são visíveis sinais e selos. Duas coisas que os sacramentos são: visíveis sinais e 2 selos de uma realidade interna e invisível. Então a pessoa falou assim: eu tenho a fé em Cristo Jesus. Ah, você tem fé em Cristo Jesus? Sim, eu me arrependi, me converti dos meus pecados, eu creio em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Muito bem, então você vai receber um sinal e um selo visível desta graça invisível que alcançou o seu coração. Sacramento do batismo. Mesma coisa a Santa Ceia. Mesma coisa, um sacramento que marca a comunhão, a continuidade dentro do povo de Deus. E aí olha o que eles dizem, irmãos. Através deles, ou seja, dos sacramentos, Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a gente leu lá o texto de 1 Coríntios, agora, e destacamos lá, façam isso em memória de mim, façam isso em memória de mim. Durante muito tempo, a igreja pensava que o sacramento era um memorial, um rito memorial, um rito simplesmente para lembrar. Sim, a lembrança faz parte, como nós temos falado até agora, mas é mais do que uma lembrança. É sermos realmente abençoados, recebermos graça da parte de Deus toda vez que participamos do sacramento. Então, nos ajuda na nossa luta contra os nossos pecados, nos fortalece, nos nutre, como vimos na primeira parte do estudo. Por isso, os sinais não são vãos, nem vazios, para nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Sem Ele, nada seriam. Então, quando Cristo diz assim: este é o meu corpo, este é o meu sangue, nós estamos participando do Cristo. Sabemos lá que os elementos não vão se transformar fisicamente no corpo e no sangue, que nem os católicos creem, mas espiritualmente nós estamos sim participando de Cristo, uma realidade que é espiritual. Irmãos, isso é muito importante, porque sem Cristo esses sacramentos não teriam valor algum. Mas uma vez que Cristo é a verdade deles, eles têm muito valor para nós. Ok? Então, um texto importante aqui, irmãos, é o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim:
em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que a gente ouviu o quê? O evangelho da nossa salvação, tendo crido em Jesus Cristo, o que aconteceu conosco? Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Vamos tentar explicar isso aqui de forma gráfica para vocês. Dá uma olhada aí. O que é que a gente está fazendo aqui? Vá para o círculo maior, que é o círculo amarelo. Nós estamos aqui compreendendo os sacramentos. Está vendo? A compreensão do sacramento. É a visão abrangente. Certo? Esses sacramentos são selo. O que é um selo, irmão? Você bota um selo aqui, você está fazendo o quê? Autenticando, né? Dizendo que aquilo ali é verdadeiro. Você vai comprar um café. Quem é que gosta de café? Hoje tem café, a gente toma aqueles café extra forte, irmão. Você está tomando café queimado, tá? Né? Não é isso, Rodrigo? Você que entende de café? Café extra forte, você está pegando o que não presta do café e está tomando em casa. Aí, se você quiser tomar um café melhorzinho, tem um café chamado gourmet, que é muito, o problema é que é muito caro, o tal do café gourmet. Mas tem um melhor que o gourmet, que é o especial. Quando você vai numa caixinha do café especial, que é marrom, café não é preto, café é marrom. O que a gente toma preto é porque é cheio de sujeira, de impureza. Que é esse extra forte, que é o pior que tem. Vai estar lá um monte de selo, dizendo que aquele café é um café assim, assado, assado. Por quê? Porque o selo está marcando o quê? Que aquele produto é bom, é de qualidade, está selando. É um autenticador. Nós somos selados, irmãos, com o Espírito Santo. Selados, o Espírito está em nós. Isso marca que nós pertencemos a Jesus Cristo. E os sacramentos fazem a mesma coisa, selam em nós. Sela a nossa salvação, mostra, eu sou um crente em Cristo Jesus, a participação nisso sela, né? Muito bem, podíamos falar de vários tipos de selos, como os selos das autoridades. Os reis antigamente pegavam um anel e colocavam um selo, lembra disso? Ninguém podia romper aquele selo, a não ser o destinatário, senão corria risco de morte, inclusive porque romper o selo, né? É um sinal de autoridade, de pertença também. Sinais. Os sinais são indicadores, irmãos, visíveis de realidades escondidas, invisíveis, coisas que a gente não pode lidar. É um sinal, aponta para aquela realidade. Então, a compreensão sacramental é de que são selos, ou seja, autenticadores, são sinais que são indicadores de realidades mais profundas. Veja aqui, compreensão sacramental, selos, sinais e, por fim, o quê? Meio de graça. Deus se relaciona conosco, interage conosco, nos abençoa por meio dos sacramentos. Ok? Então vamos ver aqui de outra forma para ver se a gente fixa isso na cabeça e não esquece mais. Os sacramentos são sinais, são selos e são meios de graça. Como sinais são indicadores visíveis, que mostram uma realidade maior que é invisível. Então, se eu participo do batismo e da ceia, isso é um sinal da graça invisível de Deus que me alcançou. Como selo, faz o quê? Me autentica na fé, me confirma na fé, assegura a minha fé. E como meio de graça, irmãos, toca o meu sentido, fortalece a minha fé e me lembra da presença. São esses aspectos que são, inclusive, as 3 divisões do nosso estudo hoje. Tá certo, irmãos? Ok? Vamos ver isso de outra forma. Sacramentos como instrumentos divinos. Estou falando a mesma coisa, mas para fortalecer isso nos irmãos. Não é? Verdade de Jesus Cristo sustenta os sacramentos. Ele é a verdade dos sacramentos. São sinais visíveis que elementam a graça invisível que nos alcançou. Tudo isso com o poder do Espírito Santo, que aplica isso nos nossos corações. O selo, que é a garantia do nosso compromisso com Deus e do cuidado dele para conosco, e a realidade interna, que é demonstrada, tudo isso no sacramento. Muito bem, 2 aplicações desse segundo momento aqui.
Primeira delas, se eu sei que Deus instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos da sua graça em nós, para confirmar a nossa salvação, eu tenho que ter duas respostas, pelo menos. As duas mais básicas. Primeira delas, confie no Espírito de Cristo. Confie nele, ele usa os sacramentos para fortalecer a sua fé, para reforçar a certeza da sua salvação. Participar deles não é um ato vazio, irmãos, não é um ato vazio. Quando tem ceia que você falta, você está perdendo. Quando tem batismo e você falta, você está perdendo, porque ali não é só quem é batizado que está sendo abençoado, todos nós estamos sendo abençoados. Então valorize esses momentos. E segundo, lembre-se, irmão, que é Cristo que tem todos os méritos ao participar do batismo da ceia. Medite na suficiência dele. Ele é verdade por trás da sua salvação, ele é verdade por trás destes sacramentos. Tudo está convergindo, está apontando para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Então, segundo momento aqui do nosso estudo, caminhando agora para o terceiro e último, esse terceiro um pouquinho mais curto. Deus instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos de sua graça, para revelar a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Aqui, irmãos, há um combate ao catolicismo romano, expresso nas páginas da Confissão Belga. Por quê? Porque a Igreja Católica instituiu quantos sacramentos, os irmãos sabem? 7. Somado aos 2 que Cristo instituiu, eles colocaram mais 5, que não tem base bíblica. E aí, obviamente, os autores da Confissão Belga, lidando com a Contra-Reforma, vão precisar lidar com isso e deixar isso claro num documento que é fácil, como é o nosso, pastoral, e que visava principalmente instruir os jovens daquele tempo. E aí eles dizem assim, neste parágrafo final: além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, instituiu, e que não são mais de 2. Não são mais de 2. Quais são eles aqui? O sacramento do batismo e o da Santa Ceia de Cristo. Então, se perguntarem para você, quantos são os sacramentos? 2. Batismo e Santa Ceia. Muito bem. Aqui nós vamos ver a centralidade de Cristo, né, irmãos? Essa ideia que nós estamos querendo demonstrar aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes na grande comissão: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a ideia aqui é enquanto vocês vão, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só que coisa maravilhosa. O que é que Cristo está dizendo aqui? Primeiro, que ele tem toda a autoridade. Então ele subiu aos céus, tomou o livro das mãos daquele que estava sentado no trono, começou a desatar os selos. Apocalipse capítulos 4 e 5, a cerimônia de coroação de Jesus Cristo no céu. Começou a desatar os selos, que é o governo de Cristo sobre toda a história. Apocalipse vai recontar esse governo algumas vezes. Ele vai governando. Então ele se apresenta para os discípulos e diz assim: eu tenho toda a autoridade. No céu e na terra. Coisa maravilhosa, né? O nosso rei, o rei que Mateus vem apresentar, está reinando. Termina o evangelho dizendo: pronto, está consumado. Ele está reinando. Nosso rei. E de posse do governo soberano de tudo, nos céus e na terra, ele dá uma ordem para a gente. Ele diz assim: enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, indo, vocês vão fazer aqui algumas coisas. A grande ordem aqui da grande comissão, tá, irmãos? Façam discípulos. Tem gente que pega esse texto aqui e vai dizer: o foco desse texto é o ide. Não é. O foco aqui é: enquanto vocês vão, façam discípulos. Agora veja, discípulos de quem?
de Jesus. Aquele que tem toda a autoridade. E ele diz o que deve ser feito com esses discípulos. Primeiro aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então eles vão ser batizados e vão ser ensinados. E a grande frase aqui, né, que dá alento ao nosso coração: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Graças a Deus por isso. O batismo, um dos sacramentos, inclusive mencionado aqui nesse texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os sacramentos, irmãos, são centrais, aqui era no, tá? No cristianismo, não é do. Sacramentos centrais no cristianismo: Santa Ceia e batismo. Um apresenta a entrada no povo. Assim que o cidadão está entrando, ele vai receber o sacramento da iniciação, e outro, a continuação no povo. Aplicações à luz dessa última verdade, irmãos. E eu esqueci de tirar esse título aqui, tá? O título não é esse não. Eu peguei a lâmina da apresentação passada e não mudei o título. Mas o título para a gente é o seguinte, deste ponto: os sacramentos estão instituídos para revelar a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Primeiro, reafirme a centralidade de Cristo. Toda vez que participar dos sacramentos, lembre-se que eles não são sobre nós, mas sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua presença, sobre a sua glória. Às vezes a gente confunde, né? Pensa que o sacramento é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre o que Ele fez. É sobre Ele, sobre sua obra, sobre seu cuidado sobre nós. E 2, viva com Cristo no centro. Quem decide as coisas não é você, eu ou outra pessoa ou instituição, mas é Cristo. A Igreja Católica pode dizer que existem 200 sacramentos. Eu fico com a palavra de Cristo, que diz na sua palavra que tem 2. Quem decide é Ele. Eu não tenho autoridade para caminhar para além disso. Tá certo, irmãos? Então hoje nós vimos que Deus instituiu os sacramentos como sinais visíveis e selos da sua graça. Valorize-os como instrumentos da bondade divina. Lembra lá que a gente é ignorante, que a gente é fraco, e por isso que Ele nos dá os sacramentos? Então valorize isso, porque serve primeiro para alimentar a sua fé, para confirmar a sua salvação e para revelar a centralidade de Cristo em sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.